E agora, dando continuidade aos 7 pecados capitais, hoje nós vamos falar sobre a gula. E quem participa é o Padre Luiz Erlim. Muito obrigada pela presença, Padre. Eu que agradeço. Padre, então a gula é um pecado? A gula é um pecado considerado capital, né? Puxa Faz parte vida. dos 7 pecados. Mas quando a gente come muito, o prejuízo não vem para o nosso próprio corpo? Sim, mas a questão da gula, mais do que comer muito, é a insaciedade, né? Você querer buscar uma satisfação que às vezes não tem fim. Então, por mais que você coma, não só restrito à questão dos alimentos, mas a questão de posse, a questão de querer. Tá. É bem mais amplo. Bem isso, mais então. amplo, Certo. é aquilo que você às vezes não consegue dominar. É um desejo de posse absoluto, né? Que nada te satisfaz. Na verdade, a gula está relacionado a isso. Certo. E de fato, o pecado da gula em si, mais do que um pecado ou um vício, é também uma forma de dizer, olha, você tem que se cuidar, né? Que é a questão do corpo. Hoje tão difundida essa questão, Certo. que a gente tem que controlar o que a gente come, porque a gente é, de alguma forma, aquilo que a gente se alimenta. Agora, o fato da pessoa que não gosta de dividir o alimento, né? Um irmão, por exemplo, vou chegar em casa correndo, vou comer tudo antes que o meu outro irmão ou que a outra pessoa coma. Então, a pessoa come desesperadamente para que outra pessoa não coma. Esse egoísmo, a gula tem a ver com egoísmo? Nesse caso, o pecado da gula está associado com outros tipos de pecados, né? Que é não pensar no outro. Mas a gula em si, ela não é só essa questão de eu querer me apropriar e deixar o outro sem. Mas eu querer satisfazer as minhas necessidades, e aí sim que entra a questão do egoísmo. Não pensando nos outros também, né? Não pensando que o outro também tem necessidade. Às vezes você encontra pessoas que, de fato, elas se apropriam do alimento, como se elas fossem donas do alimento, e querem fazer com que esse alimento seja a satisfação própria da pessoa em detrimento do outro, que às vezes não tem o que comer. Né? A gente pode associar isso em casa, mas a gente pode associar isso também na sociedade, porque às vezes o que está sobrando na minha casa, que não faz falta para o meu sustento, aquilo que eu estou acumulando, né? Alguém está precisando, e às vezes tão próximo da gente. Certo. Agora, Padre, é muito fácil nós observarmos o defeito dos outros. É difícil a gente perceber o nosso próprio defeito, né? Agora, o que a pessoa deve fazer para perceber se ela tem ou não esse pecado da gula? O pecado da gula, ele é facilmente percebido através você se pergunta, o que é necessário para eu viver? Né, para eu viver bem, de acordo com a conduta cristã que eu professo, né? E diante disso você se pergunta, será que isso que eu tenho, isso que eu aspiro, é de fato necessário para que eu seja mais feliz do que eu já sou? Né? Porque às vezes a gente associa a felicidade com a posse ou com a saciedade, né? E quando a gente se questiona, a gente se pergunta, a gente vai ver que muitas das coisas que às vezes a gente aspira é de fato movido por esse egoísmo, por esse pecado, que é o pecado da gula. Né? Então, se eu percebo que aquilo que eu estou aspirando não é necessário para eu viver bem, então aí eu já percebo, de fato a gula está me dominando, né? Certo. Agora, Padre, eu acredito, a gente sempre ouve falar que as crianças são puras, né? Até determinada idade não tem maldade e tal. Só que é muito comum, eu acredito que o senhor também já deve ter observado isso, encontrarmos crianças que não querem comer e aquelas crianças que comem todo o lanche da escola, ainda quer comer o do amigo, não quer dividir. Crianças pequenininhas mesmo. Sim. Agora, essa criança ela já está desenvolvendo um pecado? Porque ela é pura. Não seria pecado. O que acontece aí é que às vezes a gente precisa ter uma sensibilidade para perceber o que demanda esse vício. Né? Geralmente em crianças, em adolescentes, não é tanto o desejo de saciedade, mas é uma ansiedade que provoca
o que desencadeia esse vício, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que, se nessa fase da infância e depois na adolescência, os pais não estiverem atentos ou os responsáveis a essa ansiedade da criança, no futuro ela pode desenvolver o pecado da gula. Tá. Então agora, para finalizar, padre, qual que é o conselho que o senhor deixa aqui pra gente, para as pessoas se livrarem desse pecado da gula? Da gula, pense o seguinte, né? A temperança, que é a virtude que combate a gula, ela deve estar presente na minha vida. Temperança, eu devo de fato, diante de tudo aquilo que eu tenho, louvar a Deus, agradecer a Deus e também olhar à minha volta e dizer, o que eu tenho já é o suficiente para eu ser feliz. Tá certo, Padre Luiz, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E volte sempre. Obrigado. E você continue conectado com a gente, aproveite para acessar outras entrevistas aqui do Comunicação Católica. Até a próxima!